Um milionário resgatou a uma mendiga, o ele a deixou, e em sua casa com sua madre enferma. Horas depois, Augusto nunca havia mirado de verdade aquelas queios. Sempre passava apresurado, com os olhos fijos em el celular, a mente ocupada com números e negócios. Pero, aquele dia, algo diferente sucedeu. Sentiu um leve tirão em seu saco e, instintivamente, levou a mão ao bolsillo. Vazio. La carteira havia desaparecido. Se dio la volta de imediato, e viu a uma niana correndo, descalça, sosteniendo o que era saia com suas pequenas e delgadas manos. Qualquer outra pessoa habría lamado a la polícia, quizá incluso la habría agarrado de abraço. Pero Augusto se quedou quieto. La mirada de Laniano era lá de alguém que acabara de cometer um delito. Era uma mirada de hambre, um desespero crudo, real. Sem pensar-lo mucho, la seguiu. No cá em prisa, ni canira. Simplesmente la seguiu. Lanian tratou de esconder-se entre calens ou esquinas, pero não foi difícil alcançá-la. Não tinha forças para correr mucho. Quando finalmente la encontrou, encogida detrás de um contenedor, ela não se desculpou nem implorou. Simplesmente lo mirou, como se a supiera qual seria seu destino. Sem embargo, Augusto hizo algo que nem eu mesmo compreendió nesse instante. Estendió a mano. Vem comigo. A frase salió antes de que pudiera pensar em las consequências. Lanian vacilou. Seus olhos evaluando la proposta. Desconfiada, como um animal acuclilado. Pero, ante alguém que poderia entregar-la a lá. Policia o pior a ser-lhe da aquela oferta parecia er menor de los meios. Lentamente, ela tomou a mano de Augusto. Uai, é nesse momento, sem que ninguno de los dos supiera, a vida de ambos começou a cambiar. A viagem hasta la casa de Augusto foi silencioso. Lanian, desconfiada, se mantinha encogida em el asiento del passageiro. Lista para saltar em qualquer instante. Eu não intentou obrigar-la a hablar, sabia que qualquer intento de acercamento prematuro solo la alejaria mais. Quando Legua, Ana assim foi como ela dijo Lamas, tras mucha insistência, vacilou frente à la imensa casa. Para alguém que havia vivido entre as serras e calens, esse lugar parecia pertencer a outro mundo. Dom Helena, la madre de Augusto, observava tudo desde esse laner que passava a maior parte de los dias. Sua mirada cansada recorreu a Lanian com curiosidade, pero sem surpresa, como se supiera que, de algum modo, esse encontro já estava predestinado. Marilia, la cuidadora de Helena, ocultou sua estracesa ante la presença de Lanian. Has perdido el juízo? Murmurou a Augusto quando passaram por el pasillo. Pero eu não respondió. No fundo, quizá lo havia perdido realmente. Ana foi levada a uma habitação que lá parecia demasiado grande. Se quedou parada na porta, sem saber se podia sequer entrar. Era demasiado estranho estar ali. Um lugar onde todo olhia a limpeza e conforto. Não recordava a última vez que havia dormido em uma cama de verdade. Poedes do chart. Uai, depois te trarei algo para comer, dijo Augusto, deixando algumas prendas sobre la cama. Ana não respondeu, simplesmente lo mirou, como se quisera decifrar suas intenções. Quando eu se fui, ela permaneceu imóvel por uns instantes, hasta que finalmente se acercou ao bar. El espejo reflejava um rosto sucio. Canojeiras profundas o a cabelo embaraando. Se perguntava por que esse ramo ela havia traído ali. Que queria eu, ao fim e ao cabo. Pero uma coisa era certa. A menos essa noite, ela nu dormiria na queia. A la manhã seguinte, Ana se despertou sobresaltada, tardando uns segundos em recordar onde estava. Colchão suave, el aroma a café que provenia del pasillo, la ausência del frio cortante de la queia. Tudo era demasiado diferente. Desconfiada, caminhou hasta la puerta e espiava el corredor. El silêncio de la casa la ponia inquieta. Arbajar.
Encontrou a Dona Helena sentada à mesa, canuna tasa em manos temblorosas. Los olhos de la anciana se posaram sobre ela canuna. Mescla de curiosidade e reconhecimento. Dormiste bem? Perguntou com voz suave. Ana solo asintió, sem saber que responder. Se sentou à mesa, vacilante. Uai, para sua surpresa, Dona Helena sorriu. Sabes, me recuerdas a alguém? La frase ressonou na mente de Ana, despertando um mal-estar que não supo explicar. Mientras tanto, Augusto observava todo desde lejos. Algo em la maneira em que Ana e sua madre interactuaban lo intrigava. Nos últimos anos, Dona Helena rara vez mostrava interesse por alguém, que não fuera eu Marilia. Pero Canana era diferente. La anciana lá tratava com uma dulzura que nem sequer Augusto, su próprio hijo, solia ver. Marilia, por outro lado, seguia desconfiada. Exanian apareceu de lá nada. Augusto. Necessita saber quem realmente zero sussurrou quando passou por la cocina. Eu sabia que Marilia tinha razão. Pero uma parte de eu não queria questionar demasiado. Por primeira vez anos, sua madre parecia feliz. Ana, apesar de sua resistência inicial, empezava a bajar lá. Gódia. Talvez fuera solo eso. Encontro inesperado que, de alguma maneira, traje uma nova dinâmica ao lugar. Pero algo em seu interior la decía que la historia iba mucho mais alá de eso. Mais tarde, Augusto decidiu seguir o conselho de Marilia e começou a fazer-lhe algumas perguntas discretas a Ana. Queria entender de onde venia, quienes eram seus padres. Como havia terminado em las queios. Pero cada vez que surgia o tema, Lanian se cerrava. Evitava o contato visual, cambiava de tema ou simplesmente respondia com monossílabos. Se deu conta de que pressioná-la não lá daria respostas. Se queria conhecer a verdade, primeiro tendria que ganhar-se sua confiança. Assim que optou por outra estratégia. Empezou a incluir a Ana em las atividades de la casa, permitindo-lhe ajuda em la cocina ou a compassar-lo em suas caminatas matutinas com Dona Helena. Pouco a pouco, la resistência de Laniana foi diminuindo. Ela sonreía mais, se expressava com naturalidade. Sin embargo, la sensação de que ocultava algo nunca desaparecia de todo. Era como se estuviera sempre alerta, com medo de hablar demasiado. Marilia também notou esto e reforçou sua intuição. Exanian não está aqui por casualidade. La situação tomou um giro aún mais estranho quando, em uma manhã lluviosa, Augusto la encontrou em sua oficina, admirando um antigo porta-retrato sobre seu escritório. Era uma foto de sua infância, junto a seu padre. La lamou a atenção la forma em que Ana observava la imagem. Não era mera curiosidade, era algo mais profundo, como se reconheciera esse Rembrandt. E havias visto esta foto antes? Perguntou, intentando sonar casual. Ana vacilou. Seus dedos apretaram a barra de sua blusa, um gesto quase involuntário de nerviosismo. Eu era tu padre, respondiu em voz baixa. Augusto sentiu um escalofrio recorrer sua espalda. Como lo sabia? La foto não tinha legenda, nem indicativo alguno de quem era esse Rembrandt. Se lo era, confirmou Will, sem apartar la mirada de ela. La mirada de Lanian se volvió distante por um momento, como se reviviera algum recuerdo. Entonces, sem dizer nada mais, salió apresurada de la oficina, deixando a Augusto solo com suas dúvidas. Aquela noite, Augusto não pudo dormir. Las palavras de Ana ressonavam em sua mente. Eu era tu padre? Havia algo em sua mirada que lo inquietava. Como se estuviera a ponto de descobrir algo que podia cambiá-lo todo. Não sabia que a ser com essa informação, sentia que ela sabia mais de lo que revelava, pero que poderia ser uma mentira, uma coincidência, ou algo mais profundo. Mientras tanto, Ana parecia cada vez mais distante, como se convirtiera em uma figura espectral em la casa. Não lograva entender la relação que tinha com sua madre, pero algo en la maneira em que se acercava a Dona Helena la provocava uma crescente estraceza.
ela não parecia simplesmente uma niã buscando refúgio, como eu havia imaginado inicialmente. Parecia ter uma conexão com a mesa casa, canese pasado, que iba mais alá de la mera supervivência. Tentou conversar com Marilia acerca de suas inquietudes, pero la cuidadora se mostrou mais centrada em las atividades diárias del hogar, sem prestar atenção a lo que eu descia. Deja la niã em paz, Augusto. Ela te necessita ara mais que nunca lá aconsejou, sem saber que la angústia que crescia no pecho de Augusto não tinha que ver com la niã. Se no caso lo que eu começava a sospechar, a la manhã seguinte ocorreu descobrimento inesperado. Mientras revisava uns papéis antigos em sua oficina, Augusto encontrou uma carta olvidada, guardada entre documentos de seu padre. El sobrestaba amarillento por el paso de tiempo, o é nome de Isabel. La ex-empleada que havia desaparecido misteriosamente, estava escrito cá em la impecável caligrafia de seu padre. Al abrir-la, leu cuidadosamente suas palavras, las quais revelaban que Isabel havia sido mais que uma simples trabalhadora. Parecia ser alguém de la família, alguém que sabia demasiado, pero de quem eu nunca havia sabido lo suficiente como para perguntar. Ela tiene la mesma condição, decía la carta. Augusto se sentiu mareado, como se suelo desapareciera baixo sus pais. A quem se referia la carta? Recordou a fotografia de Lanian, que lá parecia idêntica a Ana. La conexão entre Isabel, sua família e Lanian mendiga empezava a aclarar-se, pero aún havia vacío. Uma laguna de informação que necessitava Liner, não era solo uma coincidência. Augusto se sentia como se estuviera sumergindo-se em passado oscuro, cai as respostas nu. Sabia se queria encontrar. Dia seguinte estuvo marcado por silêncio pesado em la casa. Augusto não podia livrar-se de la sensação de que estava a ponto de descobrir algo que poderia destruir todo lo que conhecia. Ana, por sua parte, parecia mais calada, mais retraída. Quando la viu em la cocina, seus olhos estavam vazios, como se tentara esconder-se de algo. Ou talvez de alguém. Eu sabia que ela guardava secreto. Pero era la verdadeira questão era, que devia ser canesa verdade que se revelava tão lentamente? Augusto decidiu actuar. Lamou a Ana para conversar. Uai se sentou frente a ela, intentando manter-la calma, aunque la ansiedade pulsava em suas venas. Sé que sabes mais de lo que me estás contando, dijo sem ódios. Uai necessito que me digas que está passando. Quem é Isabel para ti? Ana se encogiu em la sila, uai por momento tempo pareció detener-se. Ela não dijo nada. Pero sua mirada, lina de dolor uai tristeza, foi suficiente para que Augusto supiera que la resposta não seria fácil de escuchar. Lo que ela guardava podia ser algo mucho meio de lo que eu imaginava, algo que aún não podia compreender por completo. Finalmente, Ana habló, as suas palavras salieron em voz baixa, como sussurro carregado de arrependimento. Isabel, ela me cuidou, quando era pequena, começou, com as manos temblando ligeiramente. Me dijo que era mi madre. Pero luego desapareció. No supe que hacer. La busqué por todas partes, pero nadie me dijo donde estava. Entonces, terminé la quem. Fui forzada a sobreviver sola. Uai quando vi la foto em tu casa, e eu reconheci a esse Rambo. Augusto sentiu frio recorrer sua espina dorsal. Las palavras de Ana se iban encajando de uma maneira que jamais hubiera imaginado. Isabel, la empleada desaparecida, era la madre de Ana, uai a Ramura en la foto. Seu padre. Todo se revelava de forma aterradora. Augusto não sabia que a ser canesa informação, pero uma coisa era certa. Sua vida jamais volveria a ser la mesma. La miroca numa mescla de incredulidade e compaixão. Ela já não era uma simpanha perdida, ela que estava ali, frente a eu, porque a passado finalmente havia venido a cobrar lo que lá correspondia. Las palavras de Ana martillaban en la mente de Augusto, o eu sentia, como se el suelo se abriera baixo seus pais. Isabel, sua antiga empleada, havia sido la madre de Ana. O lo pior de todo.
Fui expulsada de lá casa por saber um secreto que eu nem sequer imaginava. La verdade parecia ser aún mais complicada de lo que eu podia compreender. Augusto guardou silêncio por um momento, processando la revelação. Não entendia por que sua madre havia ocultado aquilo durante tantos anos. Como era possível que Dona Helena, sempre tão meticulosa, hubiera permitido que um secreto tão importante permanecera escondido tanto tempo? La desconfiança lo consumia. Pero ao mirar a Ana sentiu que ela não tinha culpa de nada. Havia sido vítima, al igual que eu, de algo mucho maior e mais oscuro. Se levantou de la sila, e se dirigiu a la ventana. La luz de la mañana entrava por el cristal, pero ya no traía la paz de antes. Todo parecia turbio, como se hubiera sido transportado a um lugar donde nada era lo que parecia. Foi então quando Dona Helena entrou em la sala, o Augusto compreendió que já não podia posponer la conversação. Ela, tal imperturbável e serena, parecia ajena a torbellino de emoções que embargava sua mente. Se volviu hacia ela sem rodeos, perguntou: Madre, que sabe sobre Isabel? Por que nunca me hablaste? De ela? Sobre Ana. Por que nunca me dijiste que ela poderia ser minha irmã? Dona Helena se detuvo, seus olhos, normalmente serenos, mostraram uma debilidade que Augusto nunca havia visto antes. Respirou hondo, suas manos temblavam levemente. Eu não quis que lo supieras. Augusto, não quis que te involucraras. Isabel tuvo que ir-se porque sabia demasiado sobre tu padre, as coisas que eu hizo. Intentei manter-te alejado de esse dolor. Queria proteger-te, pero ara veu que ia no puendo ocultar. La verdade. O coração de Augusto se acelerou. Que mais escondia sua madre? Que mais havia detrás de esse passado que jamais havia imaginado? Todo lo que queria saber se desmoronava ante seus olhos. Silencio que seguiu a la confissão de Dona Helena foi opressivo. Augusto não podia compreender de todo lo que sucedia. Sua madre, la mulher que sempre havia imaginado como firme e confiável, estava revelando uma fragilidade que eu jamais pensou que existiera. Sempre havia sabido que o passado de sua família guardava mistérios, pero aquilo superava todo lo que havia imaginado. La revelação de que Isabel conhecia algo tão importante sobre seu padre, algo tão oscuro que teve que ser apartada de la casa, deixava um sabor amargo em la boca de Augusto. Não sabia se sentia ira, tristeza ou simplesmente uma imensa confusão. Se volviu hacia Ana, que observava todo em silêncio. Seus olhos estavam linos de dolor, pero também de certo alívio, como se la verdade, por fim, estuviera saliendo a la luz. Ela já não necessitava ocultar sua identidade, nem carregar esse peso sola. Sin embargo, também se veía vulnerável, como se o peso do descobrimento fuera demasiado para que ela lo suportara. Entonces, es verdade, dijo Augusto, mas para si mesmo que para los de IMAS, Dana es minha irmã. Não sabia que mais perguntar. Não sabia como enfrentar essa nova realidade. Pero a mirá-la, sentiu na olhada de compaixão e arrependimento. Lá havia mirado com desconfiança, pensando que era um estranho que intentava engaçar a lá família. Pero ara lá veia de outra maneira. Ela não era lá causante del caos, sino sua vítima. La hija de Isabel, sua irmã, que havia sido apartada de sua vida sem que eu lo supiera. Mirou a Dona Helena, que ara parecia aún mais frágil. Que pasó com Isabel? Donde está Ara? Não pudo ocultar la urgência em sua voz. Dona Helena lo mirou com olhos lo abraçou suai por primeira vez. Se mostrou completamente derrotada. Ela desapareceu, Augusto. Fui eu quem ordenou que la expulsaram de la casa. No quise que te era sofrer. Pero ara sé que fui egoísta. Mas lo que creí que era lo melhor, pero solo logré destruir nuestra família. Augusto sentiu um nudo em la garganta. Estava inundado de emoções conflitivas, ira, tristeza, desconfiança e incluso uma sensação de perdida. O tempo havia borrado tanto de sua história, de lo que eu creía ser seu passado, que era todo parecia uma mentira construída sobre mentiras.
Como podia sua madre, uma mulher que sempre lá havia sido tão presente, a ser algo? Assim, sentia uma pesada culpa por não haver notado nada antes, por não haver questionado mas lá a ausência de Isabel, ou elas historias não contadas. Como pude ser tão cego? Pensou. Pero a admirar a Ana e a não podia vê-la como uma estranha. Ela não merecia carregar lá a culpa de todo o que havia ocorrido. Estava ali, frente a eu, o Ayara devia ser lo correto. Incluso se isso significava enfrentar lá as partes mais dolorosas de sua própria família. Que vamos a acerrar? Perguntou, com a voz entrecortada, como se a resposta fuera algo para lo que não estivera preparado. Dom Helena não respondeu de imediato. Claramente estava afectada, ou suas palavras, quando salieron, pareciam pesar mais que todo lo que havia dicho antes. Ara, hijo. Ara temos que enfrentar a realidade. Isabel. Ela se foi, pero la verdade não pode ser ignorada. Ana... ela é parte de nossa família. Why se realmente isto hermana, devemos aceitar-la. Lo que raiz fui errado, Augusto, ou a lo que te pido. Ara que, a menos, intentes entender. Nunca quis que sofrieras, pero a lo largo de los anos me perdi em mis propias decisões. Es hora de enfrentar las consequências. Augusto la miró, pero las palavras no la saliam. Sabia que não podia cambiar lo que havia passado, pero a menos compreendió que, lo único que podia ser era seguir adelante, com a verdade. A verdade, por mais dolorosa que fuera, era lo único que Ara dava sentido ao caos que se havia instalado em sua vida. Mirou a Ana, que Ara parecia mais forte, mais serena. Ela estava lista para enfrentar lo que viniera, ou eu, de alguma maneira, também lo estava. A decisão estava tomada. Augusto sabia que não podia viver à la sombra del passado. Havia aprendido de la maneira mais difícil que a verdade sempre saiu à la luz. Tarde ou temprano, vai que tratar de ocultá-la, solo causa mais sofrimento. Ara, a admirar a Ana, sua irmã, sentiu uma conexão mais profunda com ela, de lo que jamais havia imaginado. Lá veia no solo como uma estranha, sino como parte de eu, parte de sua história, de sua família. Why lo pior havia passado. Quedava reconstruir, em tentar reparar los daços causados por las decisões de sua madre, por sua própria falta de atenção, ou por los errores cometidos en el passado. Mirou a sua madre, la mulher a quem sempre havia amado ou respeitado, pero que também era humana ou falible. Vamos a seguir adelante. Madre, intentemos arreglar las coisas, aunque se demasiado tarde. Não podemos cambiar lo que ocorria, pero sim, podemos tentar fazer que o futuro se melhor. Não sabia com certeza como sucederia todo, pero uma coisa era segura. La verdade los uniria de uma maneira que nada mais poderia. Ana, que hasta entonces parecia tão distante, estava ali, a seu lado. Ela lo mirou com uma mescla de gratitude e vacilação. Aún tinha largo caminho por recorrer. Why tanto ela como Augusto necessitavam aprender a lidiar com todo lo que havia sido ocultado durante tantos anos. Pero, en el fundo, ambos sabiam que, por mais difícil que fuera, esse era o único caminho a seguir. O descobrimento de la verdades, aunque havia causado impacto profundo, também trajo a oportunidade de novo comienzo. Augusto sentia que, aunque sua vida estava completamente dada volta, quizá esse fuera o momento exato em que todo finalmente tuviera sentido. Porque, ao fim e ao cabo, a vida se compõe de lecciones, ou de aprender de los errores. Ara, mas que nunca, eu sabia que podia construir algo novo, algo que fuera mais forte. E los secretos ou los fantasmas del passado.